Gente, antes das perguntas, alguns aqui vão falar, até por conta do envolvimento do Chor, alguns vão usar a palavra antes que vocês façam as perguntas. O julgamento que ora acontece, ele é ilegal e é imoral. As peças apresentadas por Alexandre de Moraes, elas estão longe de estar condenando alguém que nada roubou, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que assaltou a Petrobras. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato, por lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha. Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma tara de Alexandre de Moraes. Ele tem uma tara pessoal em Jair Bolsonaro. É pessoal tão somente. É vergonhoso o que está sendo feito fora do ordenamento jurídico do país. O país sempre teve um ordenamento jurídico e todo e qualquer julgamento tem que ter como base o ordenamento jurídico, até porque esse julgamento deveria estar acontecendo na primeira instância, não tão somente para Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro. Então veja, além de ser ilegal fora do ordenamento, ele achou que o crime era pouco. Ele criou mais um departamento criminoso, onde, por ironia do destino ou não, providência de Deus, ele coloca o Talhaferro como o líder principal. Percebendo as ações de Alexandre de Moraes, tão somente com pessoas que se denominavam, que se assumiam direitistas, patriotas, e que discordava plenamente das ações já do Supremo e desse governo que aí está, que o senhor Zanin, que hoje faz parte dessa primeira turma, que é o ex-advogado do Lula, que, segundo os ministros do Supremo, e o Gilmar chorou no dia, ele é tão competente que achou uma filigrana jurídica para poder inocentar o Lula, e não foi filigrana jurídica, foi filigrana geográfica. Ah, descobrimos, não é mais em Curitiba, é em Brasília. Recomeça em Brasília e o presidente da República que eles colocaram aí, após acabar com a segunda instância, que está realmente envolvido nesse consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal e esse governo, é tirar Jair Bolsonaro do jogo político. É alijá-lo do jogo político. Por isso, essa denúncia do Talhaferro, aliás, ele manda mais 2 denúncias hoje, ele manda mais 2 compilados que estão conosco. Nós vamos aos organismos internacionais de volta, nós vamos à OEA, nós vamos à ONU, embora sabendo a tendência esquerdista, eles saberão. Esses documentos estão sendo traduzidos para o inglês e, se necessário for, até o Tribunal de Haia nós iremos. Até porque o que está acontecendo com o Brasil é uma coisa ímpar. O mundo está assustado quando um país se curva, quando as autoridades, nós estamos dentro do Senado, e essa casa aqui está agachada de maneira plena. Entre a barriga do Senado e o chão não tem espaço, porque agachou, deitou. As 2 casas sendo oprimidas e eu acho que chantageadas pelo senhor Alexandre de Moraes, um homem conhecido no mundo hoje como o maior violador de direitos humanos do Brasil e faz parte do top 10 dos violadores de direitos humanos no mundo. Então, esse julgamento ilegal que está acontecendo agora
essa farsa que está sendo narrada agora, e nós esperamos que haja de algum ministro a boa vontade, a coragem e o desprendimento, acima de tudo a coragem, para sofrer as consequências. Porque o Tarcísio ontem disse, anteontem, que passaram do limite e que o que está acontecendo de fato é uma tirania, estão fora do ordenamento jurídico, passaram do limite. O governador Tarcísio agora está sendo alvo. E já se circula conversas de que medidas do próprio PT, ação da esquerda contra o Tarcísio. Ao Tarcísio, a nossa solidariedade, entraram com ação para que o Tarcísio seja incluído na fake news, no estômago do elefante. Vai fazer 7 anos esse inquérito, esse estômago do elefante, que cabe tudo. Inclusive o governador de São Paulo, agora o Tarcísio, a quem eu devoto toda a minha solidariedade, a minha disposição. Também essa outra peça do PT é para incluir Tarcísio no inquérito que trata do golpe de Estado. Atentado ao Estado Democrático de Direito. Ao Estado Democrático de Direito. É isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Alexandre de Moraes, todas as tentativas de assassinato, ele estava maluco para que isso acontecesse com ele. Tentaram, nas narrativas dele, matar ele por 3 vezes. Ele é sempre a vítima, saía arrastado pelos cabelos na rua, ser enforcado, assim, um sonho latente de ser um Tiradentes do Brasil, quando, na verdade, ele se comporta, nesse momento, como Silvério dos Reis. É um Silvério dos Reis moderno, expondo Tiradentes em praça pública, se assim nós podemos fazer essa analogia. Então, para todos nós, estamos com documento verdadeiros, não estamos aqui fazendo discurso por discurso, nós faremos novamente, senador Jorge Seif, a via crucis, senador, deputado Marcel, Flávio Bolsonaro, Zuco, nosso querido Portinho, que estivemos juntos lá na OEA. Nós voltaremos, Zuco. Entregaremos na mão de todos eles, mesmo sabendo da tendência esquerdista deles. Eles receberão a verdade. Nós estamos indo à Itália, porque esse rapaz não pode ser alvo desse indivíduo, para que as autoridades italianas cuidem da segurança desse brasileiro corajoso, que teve coragem de expor as vísceras de Moraes. Moraes está nu em praça pública. Certamente, ao final de tudo isso, nós o chamaremos de Alexandre o Imoral. Bom, boa tarde para todo mundo. Estava aguardando aqui o fim do primeiro ato da farsa que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado, em especial a manipulação processual por ocasião
de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes e a perícia comprova, pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia, 6 dias após a sentença. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão, segura para mim, por favor, da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de alguns já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários, diverge da data técnica de compilação, ou seja, de concepção, de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos tendo cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. Bem, eu queria falar